meus queridos companheiros. Sejam mais uma vez bem-vindos à Casa de Ismael. Você viu quem está aqui? E hoje nós vamos, de costume, fazer a palestra sobre o perispírito. Desde a semana passada que começou, nós começamos a falar, o Marcelo começou a dar uma palestra, falou sobre o perispírito na Bíblia. E hoje nós vamos ter o Ivan que vai falar sobre a codificação. Mas antes disso, nós vamos fazer um pequeno preparo, tá? Então nós vamos nesse momento levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre amigo. Pedir aos mentores espirituais da Casa de Ismael, aos mentores espirituais deste trabalho, que possam nos dar o discernimento, a sabedoria, abrir a nossa mente e o nosso coração para essa palestra, que vai ser um bate-papo, que nos vai dar conhecimento para a nossa evolução espiritual. E assim, nós vamos pedindo, Senhor do Universo, nos proteja, nos ampare mais uma vez. Agradecemos por estar nessa casa de aprendizado, de amor e de carinho. Possa o Senhor nos proteger nossos lares, nossos amigos, e que nós possamos aprender tudo aquilo que aqui nós viemos aprender em Teu nome, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos dar por iniciar então a palestra de Ivan. Para quem não o conhece, ele é o diretor da área de ensino, instrutor do terceiro ano de sexta-feira. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre o perispírito na codificação de Kardec. Todo seu, Ivan. Obrigado. Deixa eu só acertar aqui. Boa noite a todos. Bom, todos já me conhecem, já, e sabem que eu não gosto de usar o termo palestra, eu uso o termo bate-papo, porque eu gosto também de conversar com vocês, e gostaria que vocês conversassem comigo. Então, durante o nosso bate-papo de hoje, teremos aberto em tempo integral, 8h15 até 9h15, podem fazer perguntas, não esperem ao final. Quem toma dúvida, levanta a mão, pergunta, porque, repito, eu vou ficar bem à vontade para perguntar para vocês também uma série de coisas, né? Provinho ao final, como sempre. E o assunto nosso do mês, perispírito, dando continuidade ao que foi explanado na semana passada, perispírito na Bíblia, os dados bíblicos que constam, que estão contidos no Velho e no Novo Testamento a respeito do perispírito e, conforme o Marcelo abordou na semana passada também, as diversas civilizações que passaram pelo nosso planeta antes da nossa, dando conta desse corpo fluídico que é inerente ao corpo que existe, que está contido, faz parte do nosso ser. E hoje, perispírito na codificação. Como os espíritos que se apresentaram a Kardec trataram desse assunto. E nós vamos ver algumas coisas que ficaram no ar, propositadamente. Vamos procurar entender o momento de Kardec na Terra, o que estava acontecendo, para que certas informações não fossem, naquela época, colocadas como hoje vêm sendo estudadas no Espiritismo e fora dele. Fora dele, assunto da próxima palestra. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 1, dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta. É exato dizer que os espíritos são imateriais? E teve como resposta: imaterial não é a palavra correta. Incorpóreo seria mais exato, porque sendo o espírito uma criação, ele é alguma coisa, e sendo alguma coisa, ele é material. Porém, que matéria é essa? Uma matéria mais sutil,
uma matéria quintessenciada. Usava-se esse termo na época de Kardec, quintessenciada. É um termo da alquimia. É uma matéria sutilizada, é uma matéria transmutada, é uma matéria que vibra numa condição diferente. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre ela durante o mês espírita, na nossa conversa sobre a teoria corpuscular do espírito, que está baseada em cima desta resposta. Essa resposta deu origem a essa teoria, formulada por Hernani Guimarães Andrade. Quem esteve aqui, se lembra. Ok. Pois bem, agora fica aquela dúvida: espírito é material? Mas nós não falamos de princípio inteligente que criou o espírito, e o princípio inteligente é imaterial. Durante a elaboração do Livro dos Espíritos, Kardec trocou muita ideia com os espíritos a esse sentido. Não só durante as sessões de ou psicografia ou de psicofonia, mas também em desdobramentos seguidos durante a noite. Quando no estado de sono, encontrava-se com os companheiros espirituais e recebia instruções. E que no momento oportuno, essa questão material, imaterial, ser imaterial, existe ser e matéria? Ou é matéria ou não é? Seria esclarecido. Então, vamos dar continuidade que a gente vai chegar nesse ponto. Depois, no Livro dos Espíritos, Kardec escreveu um pequeno livro, na forma de diálogos, com o crítico, o cético e o filósofo, se eu não me engano é isso. O livro chama-se O que é o Espiritismo. Um livrinho pequenininho, mas muito gostoso de ler, uma linguagem muito fácil. E nesse livro ele amadureceu essa ideia de espírito. A alma é um ser simples, o espírito é um ser dual e o homem é um ser trino. Alma simples, espírito, homem. Alma simples, espírito duplo, homem triplo. Tá. Alma e perispírito formam um todo, inseparáveis, e constituem o ser chamado espírito. Então, peraí. Então tem alma, que revestido de matéria, forma o espírito. Mas a gente vê no Livro dos Espíritos, ele fala toda hora em espírito, espírito que brilha. Resposta à questão 88A. Os espíritos têm uma luminosidade que vai do opaco ao vermelho rubi dos homens da terra. Mas se o espírito brilha, então ele não é... Que confusão é essa, gente? Espera aí, pode explicar? Pode. Alma é o princípio inteligente, espírito é o ser semimaterial. E, como nós não podemos conceber o princípio inteligente desprovido da matéria, porque não haveria manifestação no universo daquele princípio inteligente, então, para todos os efeitos, no estudo da doutrina, no presente estágio que nos encontramos, alma e espírito vira sinônimo. Então, vamos desfazer a dúvida. Em essência, a alma é o princípio inteligente desenvolvido no homem. Lembra? O princípio inteligente começa a mônada espiritual, já ouviu falar? Que se manifesta, ele inicia o processo de organização, aprende a se organizar nos minerais, desenvolve a natureza de alimentação, aprende a organização celular nos vegetais, desenvolve a sensibilidade nos animais e o livre-arbítrio no reino final. Esse princípio inteligente não está em momento algum no universo desprovido de matéria, ele sempre está revestido de matéria. Por isso que essa essência, essa alma, quando tem a matéria, aquela matéria quintessenciada da resposta da pergunta 82, é o espírito. E vamos tratar deste
a partir daqui em diante. Alguma dúvida? Alma e espírito virou sinônimo a partir de então, para nós, no estágio que nos encontramos. Num mundo mais evoluído, já começaremos a ter um pouco de diferenciação. Por enquanto, estamos aí. Então, vamos falar do perispírito. Aquilo que nós vimos na semana passada, aqueles corpos, 3, 5, 7, lembra? Quem esteve semana passada? 3 corpos, onde? Chegou até 7. Chegou até 7, mas no Antigo Egito falava-se de 5, depois, entre os hebreus, 3, 7 corpos da filosofia hindu, e daí por tem mais de 7, será? Vamos ver. Quem sabe? Tem menos? Kardec usou esse termo na pergunta 93. Na verdade, quando ele fez a pergunta, ele não colocou já direto a palavra perispírito. Ela veio depois, em razão da resposta que foi dada. Vive o espírito propriamente dito sem cobertura? Ou, olha que interessante, como pretendem alguns, envolvido em uma substância qualquer, quem seriam esses alguns? Qual a intenção de Kardec com essa colocação? Então vamos apertar o botãozinho na nossa máquina do tempo. Vamos voltar a 1857. 1856 e 57. Como estava o mundo naquela época na questão do estudo da espiritualidade? Lembram-se? Estava aparecendo em todos os cantos do planeta manifestações físicas, mesas girantes, os corpos que andavam, as pessoas que ouviam batidas, as irmãs Fox, fenômenos que Reines viu. O mundo naquela época, mais precisamente a Europa, estava envolvido diretamente com essas situações, e isso começou a despertar curiosidade, a ponto de voltarem um pouco ao passado. Aqueles, estamos em 1857. Aí nós vamos voltar um pouquinho mais, nós, seres humanos, de 1857. Ora, por que está acontecendo tudo isso? Começa a voltar um pouco mais para trás e começa a verificar alguns estudos de alguns pensadores ilustres. Entre eles, quem sabe quem é? René Descartes. René Descartes, em meados do século XVII, propôs que o homem era um ser duplo, que existia no homem uma parcela imaterial, mas com força tal que movimentava o material. E ele chegou até a localizar a sede do corpo humano dessa parte imaterial, na glândula pineal. Já ouviram falar? E ele propôs que essa glândula pineal seria a sede da alma do homem. Assunto controverso, assunto que merece muita discussão ainda, mas tem lá o seu fundo de verdade. Isso em meados do século XVII, 1650, 1648. Eu não me lembro direito, minha memória anda meio devagar, né? Porque nós estamos em 1857, então já faz mais de 100 anos, né? Mais de 200 anos. Então a memória fica fraca, né? O velhinho não aguenta, a barba está branca, então vamos lá. Só que esses estudos, que até então estavam, de certa forma, adormecidos, com esses fenômenos físicos, começou a se buscar. Está lá. E onde René Descartes buscou isso? Onde outros pensadores, onde outros filósofos contemporâneos, naquela época, buscaram isso? Eles buscavam esses conhecimentos nas doutrinas ditas secretas. Quem sabe? Rosa Cruz, na maçonaria, e bem perto da codificação, né? Da codificação, Sociedade Teosófica.
Não há religião acima da verdade. A verdade é a verdade. Não existe religião acima da verdade. O que essas sociedades estudavam? A Rosa Cruz, com a sua origem lá no Antigo Egito, 1330 a.C., a Ordem dos Templários de Atom. Lembram? Marcelo falou lá no Antigo Egito. Cá, o espírito, depois outros corpos, né? O corpo das emoções, o corpo tal, né? Quem teve na semana passada? A maçonaria, os antigos construtores de templos da época de Salomão. Maçom significa pedreiro. Os construtores sagrados, as ordens maçônicas dentro da maçonaria. Existem algumas divergências, mas são algumas. E eles tinham conhecimento da Kabbalah hebraica, dos hebreus. A sociedade teosófica, que resgatou alguns conhecimentos alguns não, todos, do hinduísmo, e trouxe para o Ocidente esses conhecimentos. Só que acontecia um detalhe curioso. Todos esses conhecimentos eram conhecimentos sólidos, conhecimentos restritos, que começou-se a cair nas mãos de pessoas inescrupulosas, que na época de Kardec, usando das manifestações que estavam acontecendo, passaram a charlatanear, passaram a usar esses conhecimentos em proveito próprio, cobrando, fazendo espetáculos, cenas de hipnotismo. Venho do Grande Oriente falar para vocês dos corpos invisíveis. Isso tudo estava criando um mal-estar tão grande que a pretensão de Kardec na pergunta, ou como pretendem alguns, não citou quem, queria extrair dos espíritos uma resposta sólida, porque não existe fato acima da verdade. Vamos mudar um pouquinho o teorema da sociedade teosófica. Não existe nenhum outro fato acima da verdade. A verdade é a verdade. Então era necessário que se colocasse a termo essas colocações que estavam sendo prejudiciais. E Kardec estudou isso e sabia da existência de tudo isso, correta, mas a sociedade tratava isso com leviandade. E qual foi a resposta dos espíritos, entendendo o pensamento de Kardec, entendendo por que o tamanho cuidado em se tratar desse assunto, para que a doutrina espírita nascendo não caísse também nas raias do charlatanismo. Por isso que nós não vamos encontrar em lugar nenhum no Livro dos Espíritos a palavra chakra, a palavra aura, mas sim, o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para o seu conceito, mas muito densa para nós. Entretanto, é suficientemente vaporosa para que o espírito possa elevar-se e transportar-se pela atmosfera. Ponto. Aí, com base nessa resposta, Kardec elaborou o termo espírito, fazendo aquela comparação que o Marcelo explicou para vocês. Ora, o perispermo envolve a semente. A semente é a essência. O perispermo está em volta e vai dar condição para ela germinar. Uma comparação muito lógica, perispírito, e aprovada pelos companheiros espirituais. Aí nós vamos começar com umas perguntas. O que é perispírito? Quem dá mais? Um por vez, gente, calma, tem tempo, todo mundo vai falar. Uma substância cósmica. É. Isso. Tá. A substância vaporosa que envolve. Pô, mas a resposta por quê? Nós estamos no período estamos em 1857. Estamos no período da codificação. Já nós vamos começar a avançar no tempo. Tenham calma. Nós vamos chegar nos dias de hoje. É o órgão sensitivo do espírito. Já avançamos um pouquinho mais no tempo. Quando que a Gênesis? 1861 a 2. Capítulo 14, item 22.
organizador do corpo físico. É o elo interexistencial, pois que se acomoda entre a realidade espiritual e a material. É o elo que une os dois campos de expressão da vida no planeta Terra. Só no planeta Terra? Não, né? Pelo Espírito não tem só aqui na Terra, tem em outros lugares também. Então vamos ver se isso é verdade. De que ele é formado? Da fluido cósmico. Isso, da substância cósmica de cada planeta. E por isso ele não é idêntico em todos os orbes. Lá em Marte, não sei como é a vida em Marte, mas se existem espíritos, e os espíritos estão por toda parte, em Marte, lá o perispírito é diferente, a matéria do perispírito é diferente da matéria do perispírito meu aqui, ok? E assim por diante. Ao passar de um orbe para o outro, o espírito troca o envoltório. Está vendo como já houve uma mistura de espírito e alma? Por isso, aquela explicação do início. Vamos considerar, em determinados momentos, o espírito como constituído de alma e perispírito. Em alguns momentos, o espírito como centelha, como princípio inteligente. Aqui ele coloca dessa forma. Então, o princípio inteligente, quando vai migrar ou vai transmigrar para outro planeta, ele, com a velocidade do relâmpago, muda o seu envoltório durante essa transmigração. Se inteligente o suficiente para ele próprio fazer isso, espírito elevado, ele mesmo faz. Se não, durante as transmigrações planetárias, auxiliado pelos competentes para fazer isso. Exemplo, Exilhados de Capela. Quando houve a migração em massa, aqueles seres, durante essa migração, tiveram o seu perispírito modificado em matéria. Não na essência, mas em matéria. É a resposta da questão número 94. E qual é a natureza do perispírito? É material. Mas ele não falou lá que é semimaterial? Semimaterial com relação à forma. Houve aí uma metáfora, podemos dizer. Semimaterial com relação à forma. Lembra da comparação que foi feita na semana passada? A água, no estado líquido, tem uma forma. No estado sólido, vira um cubinho de gelo, você põe, né? Vira um cubinho de gelo. Então ela virou material? Não, ela já é material. Mesmo no estado de vapor, ela é material. É a forma que muda. Então aquela colocação semimaterial, para a gente entender que é uma matéria diferente da nossa. Mas é matéria. É matéria, não muda. A formação atômica é similar à formação atômica do nosso corpo físico. É um laço que une o corpo físico ao espírito e garante a comunicação entre os dois. E através dele, pelo espírito, o espírito age sobre o corpo e vice-versa. E o corpo recebe a influência do seu espírito, que está ocupando naquele momento. Bom, já que ele é material, pode ter diferentes densidades? Conforme a atmosfera que Pode. ele for trabalhar. Conforme A atmosfera que ele for trabalhar. que ele for trabalhar. O conhecimento que você tem, faz o desenvolvimento. Desenvolvimento, conhecimento, educação moral, né? Aprimoramento, isso, exatamente. Isso tudo interfere na densidade do perispírito de cada um. De acordo com a evolução de cada espírito, pois todos conservam seu perispírito. Ele é eterno. Espera aí, mas você não falou que muda? Se sair da Terra, então ele não é eterno. Que discrepância é essa? Que contradição é essa? Nós vamos entender daqui a pouco o que acontece. Na verdade, nós vamos entender melhor na semana que vem, quando nós falarmos dos corpos perispiríticos, dos níveis
perispiríticos, mais denso e menos denso, na mesma constituição. Então essa densidade, ela é relativa em cada ser, mas ela pode apresentar diferenças no próprio ser. Tem uma parte que é mais densa e uma parte que é menos densa no perispírito. Os espíritos superiores, dada a densidade de seu envoltório, tornam-se invisíveis aos espíritos inferiores. Vejam bem, vamos colocar assim. Então, existe uma graduação de densidade entre todos nós a nível perispirítico, de acordo com a nossa elevação moral, principalmente. Essa é a que vai determinar diretamente essa densidade perispiritual. À medida que o perispírito se eteriza, à medida que ele perde densidade, é como se nós misturássemos a água com o óleo, né? O óleo é menos denso, a água é mais densa, o óleo vai subir. A tendência desse perispírito é se deslocar do plano que ele estava antes, o plano mais denso. Esse deslocamento lhe coloca numa situação diferente de vibração. Essa situação diferente de vibração o torna invisível àquele mais denso. Quantos aqui estão fazendo escola de educação mediúnica? Segundo ano? Já chegaram no segundo ano, já passaram. Vocês já aprenderam, quero crer, que para que haja uma comunicação do plano espiritual com o plano material, é necessário uma preparação da pessoa encarnada, do médium, e da mesma forma é necessário uma preparação do plano espiritual. A preparação do médium é para se elevar em vibração, e a preparação do plano espiritual é para se densificar, para tornar o seu perispírito mais sólido, para poder haver o contato. Então, quando o espírito superior precisa entrar em contato com o inferior, ele precisa densificar a sua massa perispirítica. Mas, no estado normal, ele se torna sempre invisível. Então é como se fosse assim. Nós encarnados não vemos os irmãos desencarnados, mesmo os da nossa convivência, do mesmo padrão vibratório. Isso pode ser uma questão em função dos nossos próprios olhos, no espectro que a gente pode conceder. A gente não consegue enxergar, mas eles existem lá. Só que a gente é também por isso. Limitado, né? É também por isso, porque a nossa mente, o nosso órgão sensitivo, não capta as vibrações em que eles se encontram. Eles estão ali? Estão. Eles estão aqui, estão ao nosso lado, né? Estão nos intuindo, nos auxiliando, e nós não os vemos. Por quê? A nossa estrutura física não capta aquela vibração. E a mesma coisa entre os desencarnados nos diversos graus. Quais as propriedades do perispírito? Quem sabe? Ninguém sabe. Pode ter um aspecto aqui que a gente conhecia, das emoções, das ideias, das sensações. É relacionado um pouco com isso. Mas vamos falar das propriedades físicas. A massa em estado mais bruto, assim, do perispírito, é retirada do fluido cósmico? Sim. O perispírito descende do fluido cósmico. A matéria que reveste, a matéria de que é feito o perispírito, descende do fluido cósmico universal. Como a nossa matéria, como toda a constituição do globo, tá? Em níveis diferentes, em vibrações diferentes, que coloca a matéria em estados diferentes. O perispírito é a mesma coisa. Bom, vamos lá para obras póstumas. Nós já avançamos um pouco no tempo. Já passamos até da época da codificação. Já estamos em obras póstumas. Pior que a gente vai ter que voltar, mas tudo bem. Opa! Vamos lá. O perispírito é expansível por sua natureza fluídica. Irradia-se forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o
pensamento e a força de vontade podem ampliar mais ou menos. Aí nós vemos pela primeira vez aqui uma espécie de atmosfera. Com que nós podemos relacionar? No corpo, um termo antigo, aura, a atmosfera fluídica em torno do corpo, a aura. E vamos falar então isso tem a ver com as propriedades do perispírito. Flexibilidade, ele é flexível, né? Pega o chiclete, a gente estica, volta, a matéria está ali, mas você pode esticar, voltar uma borracha, né? Aquela borracha mole, câmara de ar, estica, 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 está lá, volta, está lá. Isso é flexibilidade, ela é muito flexível, é a primeira das propriedades. É tangível, pode ser sentido, pode ser tocado. Por quem? Entre os desencarnados, evidentemente. Nós não conseguimos tocar um perispírito aqui. Consigo? Não. Agora, se alguém cedesse ectoplasma suficiente para materializar o meu companheiro espiritual, não sei se ele está aqui, é apenas uma... aí tocaríamos. Mas aí é outra matéria. Mas entre os companheiros desencarnados, ele é tangível, porque é matéria. Expansibilidade é o que está aqui nas obras póstumas. A expansibilidade é que faz com que exista essa radiação em torno. Penetrabilidade, o perispírito atravessa a parede. A matéria que ele está numa outra vibração, uma outra dimensão, na qual os obstáculos tridimensionais da matéria densa não impõem barreira. Pois não. Posso falar que os elétrons dos espíritos são mais pequenininhos que os nossos? Como? Que os elétrons dos espíritos são bem menores que os nossos? Ou não? Eles estão mais espaçados. Mais espaço. O átomo espiritual, isso está na teoria corpuscular do espírito. O átomo espiritual, formado, só um parênteses, por perceptons, intelectons e bions. Percepton, intelectons, ocupando o que é no átomo convencional o nêutron e o próton, e bion, o que é o elétron, que girando em torno desse núcleo cria o campo bioenergético que vivifica o perispírito. Tá? Eles são mais espaçados. Além de ter um espaço maior entre os seus corpos, entre os seus elementos, eles estão vibrando em uma dimensão diferente da nossa. Dizem quarta dimensão, quinta, mas uma dimensão diferente da terceira, além. Então existe essa penetrabilidade. Isso explica a penetrabilidade do perispírito. Ficou difícil? Não? Mas tudo bem, fecha o parênteses e vamos voltar. Plasticidade. O que é a plasticidade? É a possibilidade que o perispírito tem de se transmutar, transfigurar. Lembram? No Monte Tabor, a transfiguração é essa propriedade. O espírito pode se transfigurar, mudar. Um espírito desencarnado, com o seu perispírito, normalmente ele se apresenta, vamos ver daqui a pouco, na sua forma na forma da sua última encarnação. Mas ele pode, em tendo condições para isso, modificar o seu perispírito pela forma de outras encarnações. Ou numa situação dramática, numa situação de baixo nível vibratório, modificar o seu perispírito a tal ponto de, quem já ouviu falar? Ovoidizar. Transformar o seu espírito pelo monoideísmo numa forma ovoide. É pela plasticidade. A mente comanda tudo isso. E luminosidade. E luminosidade nós vamos guardar bem. Ele até mudou de cor. Tudo isso nós temos no Livro dos Médiuns, segunda parte, Gênesis, capítulo 14.
Obras Póstumas, primeira parte, quando fala do perispírito. Luminosidade tem a ver um pouco com a expansibilidade, a radiação, o que forma a nossa aura. Vamos mostrar uma figura agora que, pelos estudos que se fizeram entre 2008, 2009 e começo de 2010, nos dá uma ideia disso. Quem acertar o que eu vou colocar aqui, na hora que eu colocar, vai ganhar um abraço. Que figura é essa? É o Sudário de Turim. Uma peça cuja autenticidade foi muito discutida. Muito discutida porque se fez experimentos e ela datava do século de meados da Idade Média, 1200 e pouco, 1230, por aí. Aí depois descobriram que aquele tecido que examinaram era um tecido que foi costurado na borda dele, foi um remendo que foi colocado, mas aí a igreja não deixou mais estudar o sudário, só com as informações que colheram em 78. Em 2008 concluíram alguns estudos interessantíssimos. Foi objeto de um programa de 2 horas no Discovery Channel. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver. Gente, o programa é muito bacana, porque desvenda, e cada dia que passa nós vemos a ciência desvendando mais alguma coisa sobre o espírito. Com relação ao perispírito e à luminosidade, depois de todas as conclusões, depois de todas as informações que eles escolheram, uma conclusão chegou um cientista, não é da NASA, mas do Núcleo Europeu de Pesquisas Nucleares e Espaciais. Tem o depoimento dele no programa. Essa impregnação, ela é muito superficial no tecido, que se pegasse uma gilete e raspasse assim, sairia tudo. Ou seja, ela é de microns, essas impregnações. As manchas de sangue não. As manchas de sangue estão profundas. As manchas do suor, da pesquisa que fizeram encontrar o sangue e suor, são profundas, penetraram nas tramas do tecido. Mas estas linhas, não, elas são muito superficiais, que só uma espécie de radiação poderia ter provocado isso no tecido. Ora, na época de Cristo, e nem na Idade Média, como se supõe que o sudário seja daquela época, havia qualquer tipo de aparelho capaz de gerar essa radiação. Aí ele dá um passo a mais e para por aí, porque talvez ele não soubesse da questão do perispírito, ou preferiu não falar nada. Quem? Ou não pudesse. Ou lhe foi orientado, né? Olha, carinhosamente, você não fale sobre isso. Não sei, não dá para saber. Página 2. Página 2. Deixa nas entrelinhas, né? O que fica nas entrelinhas é sempre o que é de melhor. Somente uma fosforescência do corpo poderia provocar isso aí. Ao que depois um padre falou, não, isso foi um milagre da ressurreição. Quando ele ressuscitou, houve um brilho intenso do seu corpo e impregnou o tecido. Está errado? Não. O processo de desencarnação leva algum tempo. Quando Cristo foi deposto da cruz, estava em processo de desencarnação. Só que o perispírito do nosso mestre, tão evoluído, mas muito, muito evoluído, boa evolução disso, mais um pouco ainda. Não, é pouco, foi mais. Ao desprender-se por completo do corpo físico, dada a sua luminosidade, impregnou o tecido. É a conclusão que nós chegamos estudando as propriedades do perispírito. Vamos passar adiante. Isso é só para a gente pensar. Não é colocação científica, é só para a gente pensar. Qual a forma e a aparência do perispírito? Qual é a forma?
Ele assume a forma que o Espírito determinar a resposta na questão 95. Mas Kardec era muito teimoso. Tão teimoso que por várias vezes o Espírito responde assim para ele: nós já o dissemos. Quase é que os Espíritos são educados, né? A vontade de falar: para de perguntar isso aí, você já perguntou, está perguntando de novo. Mas ele pergunta insistentemente. O Espírito, a outra, mais para frente, na 150. O Espírito, a resposta é: o Espírito conserva a aparência da última encarnação. Mas ele pergunta de novo. Aí eles respondem. É que eu estou colocando os trechos mais interessantes das respostas, porque tem aqui: nós já o dissemos. Você está perguntando novamente, mais ou menos isso, né? Os Espíritos constatam sua individualidade na erraticidade pela aparência do perispírito. E aí, mas em Céu e Inferno, não contente, Kardec pergunta para um companheiro deles de início, um tal de Jobar, espírito: como, está dando para vocês lerem, né? Estão conseguindo ler, né? Como vos veríamos caso pudéssemos fazer? Jobar estava dando uma mensagem através de um médium de psicofonia. Aí ele responde: como Jobar, aquele que se sentava à vossa mesa, horas essa. É evidente. Então, o perispírito tem a forma humana. Para quem quiser pegar um laço um pouquinho mais profundo sobre isso, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 9 e 10. Quem tiver curiosidade depois em casa, dá uma pesquisadinha. Capítulo 3, itens 9 e 10, quando está se falando dos mundos superiores. Perguntam ao Espírito: como é a forma dos mundos superiores? E ele responde: é a forma humana, porque é a forma que o Espírito necessita para concluir a sua evolução e para dar continuidade a outros degraus adiante. Só que é uma forma mais embelezada, livre dos horrores da decomposição e tantas outras vicissitudes pelas quais nós passamos. Mas a forma é humana. Na semana que vem, nós vamos concluir o porquê que é essa forma humana. Aí nós vamos ver o tempo que demorou para chegar nessa forma. Não dá para mudar, foi muitos anos, né? Bota ano nisso. O perispírito na encarnação, como ele fica? Aqui nós vamos fazer aquela lembrança. A união do espírito, a alma mais perispírito com o corpo de carne. A união começa na concepção e só se completa no momento do nascimento. Alguma dúvida com relação a isso? O espírito permanece ligado ao corpo em gestação por um laço muito tênue. A partir da concepção, uma certa perturbação envolve o espírito e esta obscurece as suas lembranças. Já leram o Nosso Lar? Já? Os Mensageiros? Já? Dessas duas obras, a gente tem... tem mais uma, Os Missionários. A Encarnação de Sergismundo, capítulo 12. Nessas obras, André Luiz nos dá a ideia disso aqui. De todo esse trecho e mais alguns que nós vamos ver daqui a pouquinho. Uma certa perturbação. Nós costumamos falar que o espírito tem um esquecimento do passado. Mas como que acontece esse esquecimento? Pela redensificação do seu perispírito para o nascimento. Ele está na erraticidade, ele recobra partes, não todo, mas partes das suas experiências. Quando vai reencarnar, ele entra nesse processo. Nós vamos falar de miniaturização e vamos entender um pouquinho mais adiante, e na semana que vem, por isso que eu deixo o laço para a semana que vem, para vocês voltarem aqui. Esse processo de miniaturização do perispírito provoca algumas consequências. Uma delas é o esquecimento tem algumas consequências. Uma delas é o esquecimento. É a redução da memória, vamos colocar.
Aí nós temos uma informação interessante na resposta da questão 353. O feto não tem propriamente uma alma, mas ele tem um espírito designado e ligado a ele, mas não encarnado. Então o feto que está no ventre da mãe, o feto não tem nele o espírito encarnado. O espírito está num outro local, no espaço áureo da mãe. Ele está ancorado num dos corpos perispiríticos, mais precisamente no genésico. E ali ele está promovendo a estruturação do corpo físico que ele vai ocupar. Pegamos o laço da semana que vem e trouxemos aqui, apenas para despertar um pouco mais a curiosidade. Mas eu sei que muitos daqui já sabem disso. Na Revista Espírita de dezembro de 62, as revistas espíritas são uma fonte muito boa de pesquisa. É importante, nós temos aqui na biblioteca, é importante que se pesquise vez ou outra. Porque nela nós vamos lembrar de coisas, ou vamos ver coisas que não ficaram muito bem esclarecidas na codificação, mas estão completadas aí. Durante a encarnação, o perispírito não fica confinado ao corpo, ele irradia ao seu redor. Então, o perispírito está preso dentro do meu corpo, ele está amarrado aqui, ele me escapa. Se eu cortar a ponta do meu dedo, vai vazar meu perispírito por dentro? Não, ele não está confinado no corpo, ele se expande. Lembra das propriedades do perispírito? Expansibilidade, flexibilidade, plasticidade, né? Por isso que houve a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? Ok. Através do perispírito, o espírito recebe e percebe as sensações da vida material. Vocês lembram quando o Marcelo falou dos corpos perispiríticos tratados pelos antigos? Aqueles cuja a Ordem Rosa Cruz incorporou, cuja maçonaria incorporou, aqueles que o hinduísmo discutia entre os seus iniciados, entre os hebreus conhecedores da Kabbalah, ele falou, existia um corpo da sensação. Olha aí, Kardec devagarzinho, colocando aqueles conceitos suavemente, para que não se perdessem na charlatanice que imperava na época. Isso é muito importante. Mais o corpo racional, também tratado por aquelas filosofias mais antigas. Existe um corpo racional no perispírito. Ok. E o emocional também. Porque ainda a seu concurso do perispírito, o espírito estabelece relações simpáticas ou antipáticas com outros seres. Estou chegando aqui na casa espírita, encontro a Terezinha, me apaixono pela Terezinha, nossa, que coisa. Mas quando eu olho para a Sandra, caramba, eu estou vendo as duas pela primeira vez. É aqui. Brincadeira, hein, Sandra? É só para exemplificar. Nada pessoal, tá? nada pessoal. Nada pessoal. Fique registrado. YouTube aí, nada pessoal. É isso. De cunho emocional. O que será que aconteceu entre nós no passado? Estamos nos conhecendo agora, mas dela eu gosto, dela eu não gosto. Sei lá. A explicação está no nosso ser. A atmosfera perispiritual, para aí, a atmosfera perispiritual, a aura dos hindus, criada pela ação do pensamento, impregna no ambiente e é percebida por outros espíritos, encarnados ou não. Daí as nossas relações com os companheiros encarnados e desencarnados. Que tipo de relação é essa? Vai depender de mim, do meu pensamento, daquilo que eu gero, da matéria mental que eu gero e que eu deixo a minha atmosfera perispiritual impregnada, a minha aura, o meu espaço áureo. Então vejam, começa a haver uma aproximação. E depois a gente ouve, eu acho que é quem não estuda, falar, não,
na codificação, não tem nada disso. Estuda um pouquinho mais, que vai encontrar. E o que acontece durante o sono? A gente dorme, pai. Gente, durante o sono eu caio na cama, só vou acordar no dia seguinte e olha que tem que fazer força. E ainda mais nesse friozinho, né? Mas a alma Hã? a alma Bom, o corpo, né? O corpo só vai acordar no dia seguinte. Mas alguém já se sentiu assim? Quem se sentiu assim? Levanta a mão. É para levantar a mão assim, né? Isso, é. E assim também? Também, né? Por quê? O que é isso daí? O perispírito do encarnado durante o sono. É importantíssima esta parte do estudo na codificação. Por que ela é importante? Nós estamos encarnados. Tá. Vivemos um mundo materializado. Agora, quando nós dormimos, nós vamos despertar em perispírito no mundo espiritual. Deus, na sua imensa bondade, deu 2 etapas diárias na vida do homem: a etapa encarnada, se relacionando, sofrendo as vicissitudes, tendo que trabalhar para ganhar um dinheirinho suado, enfrentando concorrência da China, não tem problema. E depois, durante o descanso do corpo físico, a vida no plano espiritual. Mas como é que isso acontece? Nós vamos ver aqui, capítulo 8º, Emancipação da Alma, questões de 400 a 454. Vivemos a vida espiritual com o perispírito. E nós só vamos entender um pouquinho mais dessa vida espiritual quando entendemos um pouco o que acontece com o nosso corpo fluídico, perispírito. Quando os sentidos do corpo se entorpecem, o espírito desprende-se, mas ele fica ligado ao corpo por um cabo flexível que transmite ao corpo as suas impressões e vice-versa. O que é esse cabo flexível? Alguém sabe dizer? Como é que é? Cordão de prata. Cordão de prata. E ainda tem gente que diz que isso não existe. Mas, gente, cordão de prata? Isso não existe. O que é cordão de prata? O espírito sai. Não é bem assim, não. A codificação é bem clara nesse sentido. Aqui nós temos uma figura que explica um pouco essa condição. Um breve cochilo. Gente, sentado aqui na cadeira, quem cochilou desdobrou. Quem cochilou, aconteceu isso aqui, é? Tem alguém cochilando, deixa eu ver, apagador, vamos lá, isso. Quando o corpo físico, quando os sentidos do corpo físico se entorpecem pelo sono, gente, aquela cochiladinha de... Nossa, foi só 10 segundos, né? Pegou aquele baita marlin dourado, né? Dá aquela pescada. O perispírito se desloca. E o laço fluídico mais importante que permanece unindo o perispírito ao corpo físico é o dito cordão de prata, que liga cabeça a cabeça. Alguns videntes dizem que ele se desloca a partir da nuca, outros já a partir do topo da cabeça, mas a região é a cabeça. René Descartes disse em 1648 que a pineal era a sede da alma. Será que ele estava todo enganado? Eu acho que não. Mas caminhemos. Uma dúvida, porque você está falando uma posição de uma pessoa que está dormindo, né? E quando ela está acordada, eu falo isso porque Já eu vi muitas vezes eu estou dirigindo e eu me vejo dirigindo. Não, existe a possibilidade, aí é um outro estudo, né? Existe a possibilidade do desdobramento consciente, e você se desdobrar conscientemente. Existe até, está no livro dos médiuns, os casos de bilocação, em que o corpo permanece até certa forma consciente do que está ao seu redor, e o perispírito vai à distância. Quem se lembra de um exemplo disso? Esse exemplo? Santo Antônio de Pádua.
né? É até citado. É uma característica de desdobramento. O desdobramento consciente. Ok? Mas o normal é acontecer durante o sono. Esse desprendimento, ele acontece sempre durante o sono. Ok? Muito bem, continuando. Então, existe essa conexão. Por quê? É necessário que as impressões do perispírito, do espírito vagando no mundo espiritual, sejam transmitidas para o corpo físico. E também as sensações do corpo físico sejam enviadas para o perispírito, para o espírito que está à distância, a ponto de, se algum perigo iminente rondar o corpo físico, imediatamente há o retorno. Aí nós temos uma conversa interessante que ocupa umas 4 páginas, mais ou menos. Nós pegamos aqui só um trechinho mais interessante para exemplificar a questão desse laço fluídico que une o perispírito com o corpo físico. É a conversa com o Dr. Vignal encarnado, né? Não é a conversa com um espírito desencarnado. O Dr. Vignal, um amigo de Kardec, morador na cidade de Sully, uns 100 quilômetros ao sul de Paris. E Kardec estava na sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris. E aí tem um diálogo com os dois. Vignal estava dormindo lá na casa dele. Então, reticências, porque a conversa é longa, Kardec pergunta a ele: como é estabelecida a relação entre o vosso corpo em Sully e o vosso espírito aqui? E aí ele responde, né, também já estava meio cansado de responder essas perguntas do Kardec. Ele fala: como vos disse, pelo cordão fluídico. Tá, aí Kardec pergunta de novo: vendo um espírito, como sabeis se ele tem um corpo vivo ou um corpo morto? E ele responde: pelo seu cordão fluídico. Então, numa assembleia, vamos colocar a figura. Numa assembleia, alguém dá para ver? Está meio esbranquiçado, mas deixa eu ver se dá para ver bem. Dá. Bom, eu sei que essa foto tiraram de mim quando eu estava numa assembleia eleitoral, né? Ele também tem um cordão fluídico aqui. Então nós vemos, em uma assembleia da erraticidade, onde alguns espíritos se apresentam, quem é encarnado e quem não é. Esse aqui é. Ele tem, não dá para ver, mas tem. Então, identifica-se o espírito que possui um corpo físico na erraticidade pelo cordão fluídico. Finalzinho de nosso lar, final do nosso lar. Nos 2 ou 3 últimos capítulos, André Luiz, conversando com o seu companheiro, com o seu amigo espiritual lá que o recepcionou, olha, à distância, vendo os jardins mais distantes de nosso lar, alguns seres. E qual é a característica que lhe faz perguntar para o seu companheiro? Que são aquelas linhas que se perdem no horizonte? O cordão prateado, que liga o perispírito ao corpo físico daquele que está em desdobramento. Então, aquele que tem o cordão prateado tem o corpo físico vivo. Aquele que não tem o corpo físico vivo, tem só o perispírito. Até aí tudo bem? São várias linhas, em todo o corpo, né? Não é só é todo o corpo. Você viu naquela figura? Quando inicia, ele perguntou: mas são várias linhas, não é só aquela. Quando inicia o desprendimento, são. À medida, isso tem a ver com o fluido vital, o corpo do fluido vital, que nós vamos explorar bastante na semana que vem, o chamado do pretéreo. Você fala do pretéreo? Do pretéreo. Quando se inicia o desprendimento, existem várias linhas. O cordão prateado é o maior. À medida que vai se distanciando, na hora que o fluido vital, esse corpo etéreo, retorna para o corpo físico no processo de desdobramento, essas linhas cessam, permanecendo apenas o cordão prateado.
ligando o corpo físico ao perispírito, né? Porque o desdobramento é um processo complexo. O perispírito vai se deslocando e vai carregando parcela desse fluido vital, até um ponto em que esse fluido vital tem que retornar para o corpo físico. Ele retorna todo, aí o perispírito está liberado para vagar com mais, o espírito com o perispírito vagar mais livremente. O espírito vai onde quer, onde puder, ou onde seu pensamento e desejo ou impedir. Então, nós vamos deitar, vamos fazer a nossa oração, né? Pai nosso, tal, normal, tudo bem, qualquer oração. Vamos pedir para os benfeitores espirituais nos guiarem, dar as suas mãos, e assim que dormirmos, nós vamos para a balada. Vai onde quer, não adianta você rezar. É sincero? Aonde você quer ir? Tá? Aonde o pensamento e o desejo o impedir. Os espíritos elevados, durante o sono do corpo, vão encontrar-se, aquela assembleia, aquela que eu estava, vocês viram? Vão encontrar-se, a Terezinha também estava lá, que ela estava um pouco menos para trás. Vão encontrar-se com seus instrutores, com aqueles em que esse espírito elevado tem afinidade, para receber instruções, ensinamentos, para continuar. Aí é que está a grande sacada do desdobramento, né? Nós saímos do corpo para dar continuidade àquilo que o nosso desejo, que o nosso espírito em desejo quer. Então vamos cuidar daquilo que queremos. Já os menos elevados entregam-se às paixões, visitando os mundos inferiores. Em psicologia, não tem nada a ver com isso, né? Os psicólogos costumam dizer que quando você sonha, na verdade você está extravasando o que você não pode fazer durante o dia. Existe essa possibilidade. O sonho é delicado. Existem dois aspectos do sonho. Existe a questão de quando nós dormimos com uma ideia fixa em alguma coisa, nós não conseguimos desdobrar, ou se conseguimos, nós vamos atrás dessa ideia fixa. E se de repente essa ideia que nós temos é algo que nós não conseguimos desenvolver, ficamos presos a ela. O nosso desejo é de tentar resolver e ficamos presos a isso. E em desdobramento, estamos fora do corpo, estamos vivendo pela ação do nosso pensamento apenas isso. Daí existe a parcela, claro, a verdade dessa colocação. O sonho, não 100% das vezes, mas em razão da situação de encarnado nossa, das nossas dificuldades, daquilo que desejamos e não conseguimos, daquela casa que eu quero comprar e não dá, daquela BMW linda que meu vizinho comprou e eu ainda não tenho. Puxa vida! Então, né, exemplos forçosos, mas nos impele a essas coisas. Então nós vamos sonhar, nós vamos desdobrados pela ideia fixa daquilo, viver apenas aquele mundo, aquele pensamento. Já quando abrimos a nossa mente, quando não temos mais esses apegos, nós já estamos nos elevando, já somos frequentadores das palestras de sábado no Centro Espírita Ismael, já somos estudantes da escola mediúnica do Centro Espírita Ismael, já estamos lendo, fazendo evangelho no lar. Há uma semana, tudo bem? Mas já estamos fazendo. Nossa mente começa a se abrir. Aí os sonhos começam a mudar, porque o sonho é um reflexo da nossa mente, claro. E a nossa mente é a base de tudo. O espírito vai aonde o seu pensamento e desejo o impedir. Não está errado o que o psicólogo falou. Ok? Liberto parcialmente do corpo material denso, o espírito desfruta do estado em que vai viver após a desencarnação. Então nós vivemos. Pois não. Por que algumas pessoas podem não lembram, nunca sonham e outras lembram diariamente? É uma condição colocada pelo próprio espírito. É uma condição às vezes colocada pelo companheiro espiritual que te auxilia, ou auxilia aquela pessoa a não se lembrar de certas coisas. Isso que eu ia perguntar, se essa
nessa fase, né, de transporte, né, do sono, perispíritos, se é conveniente ou não, né, a lembrança disso. Normalmente, nós não nos lembramos perfeitamente, porque a memória, vamos colocar assim, nós temos a mente legítima, a mente original que está contida no espírito com o seu perispírito, e temos a mente encarnada, da qual o cérebro físico é o decodificador. Quando a gente soma as duas na vigília, existe um embaraço. Um embaraço porque os nossos sentidos físicos embaraçam os conceitos da nossa mente mais avançada, espiritualizada. Então, quando estamos desdobrados, nós temos uma vida mais espiritual. Estamos fora do corpo, temos uma vida mais espiritual. Recebemos algumas informações que o nosso espírito sim consegue, a nossa mente espiritual consegue identificar, catalogar e armazenar, como boa, como ruim, mas não importa, consegue. Quando retorna para o corpo, aí há o embaraço, a mistura com o que a nossa mente normal do dia a dia está captando. Então a gente tem várias lembranças ou até não tem. Porém, a gente consegue sentir as sensações. Consegue. Porém, em determinados casos, de repente, você se vê numa situação intrincada, ou você já está numa situação intrincada, vai durante o sono, tem uma informação, retorna para o corpo e não se lembra dela. Aí você vai no dia seguinte, né? Você vai lá, chega para o chefe te cobrando, tá? De repente vem a ideia, pum! Ah, é isso, chefe querido, amado, estimado, guru. E resolve o problema. Uma informação que te foi dada em desdobramento. Não adianta querer acertar os 6 números. Esse não vai pegar. Esse não vem. Não adianta. Para isso ela não serve. Desliga. O dial muda de posição. Não vai conseguir. Tá? E nem para acertar o nome do gatão que você está procurando ou da gatona. Também não vai funcionar. Tá? A não ser que já esteja predeterminado lá em cima. Mas predeterminações são coisas difíceis de se dizer. Mas assim, nessas condições de dificuldade, quando o nosso ser pede alguma coisa, nós recebemos o plano espiritual. Quando é sincero e quando é bom. E vamos lembrar no momento oportuno. Às vezes temos lembranças nítidas do que fizemos, dos locais por onde passamos. Às vezes essa lembrança vem esparsa, vem hoje uma, amanhã vem outra, de repente alguém fala uma coisa, nossa gente, olha, eu tive um sonho, aí que você lembra, nossa, mas quando que eu sonhei mesmo? Nossa, nem lembro quando. Eu diria assim, às vezes você está conversando com uma pessoa, parece que você já teve naquela situação ali. O déjà vu, né? O déjà vu. Em parte pode ser explicado por isso, em parte, né? Não totalmente. Diga. Eu posso entender então que, posso entender da forma que quiser, mas eu posso entender que, diante do nosso corpo aqui, a nossa réplica espiritual, né? A gente tem um corpo com uma composição eletrônica dos elementos que existem aqui, são 111 elementos que existem aqui. Isso. Aí a gente vai para a nossa réplica que é semimaterial de elementos que não existem aqui. Então, elementos que não foram descobertos ainda. Não foram descobertos. Não pertence ao nosso conhecimento. Então seria um conhecimento muito mais amplo, é que nem chegar o cérebro e mostrar, vivenciar uma coisa que não existe para o cérebro. Por isso que na resposta da questão 93, ele coloca, é uma substância vaporosa para o seu conceito, porque não adianta explicar diferente. Não existe analogia, nós já passamos por esse slide, não existe analogia dessa matéria com o que nós conhecemos agora, com o que está estabelecido em termos de matéria física. Ainda iremos descobrir. Nosso conhecimento combinado é profundamente atrasado comparado com o conhecimento que é o Espírito, né? Sim. Quem se lembra no nosso lar, né? Aquele tablete transparente que ele coloca, já existia notebook em 38, lá. Gente, eu consegui comprar o meu aqui tem 1 ano. Em 38 já tem notebook ali, gente, que ele colocou o negocinho ali.
Tá certo que houve uma licença poética e tal, mas nas entrelinhas do nosso lar existe isso. Que aparelho é esse que se usa para investigar o passado, para ver as condições do pretérito, para analisar o que pode ser feito agora? Um computador. É evidente, em 1938, 36. Como fica o perispírito no processo de desencarnação? O obsessor está me chamando. Aqui ainda nós vemos o cordão fluídico. O ser está sendo amparado por entidades espirituais, mas ainda existe encarnação. Como fica? Com a morte do corpo, o perispírito que estava unido, molécula por molécula, inicia o processo de desprendimento, que poderá ser lento ou mais rápido, dependendo das condições morais da alma, mas também depende do tipo de morte. Na natural, por extinção do fluido vital, aquele corpo que nós vamos estudar em profundidade semana que vem, vai se extinguindo pela idade, né, pelo tempo, não tempo frio, pelo tempo de vida, vai se extinguindo o fluido vital e esse desprendimento já se inicia. Então surgem aquelas doenças da velhice, o ser já não tem mais força, não consegue mais ficar de pé, está se extinguindo o fluido vital, já se iniciou um desprendimento, mas ele só vai se completar quando cessar totalmente o fluido vital, que é a cola que une espírito com perispírito ao corpo físico. Quando cessar totalmente o fluido vital, aí existe o desprendimento. Para os mais interessados, livro Voltei, Irmão Jacó, Frederico Figner, na verdade, né, com o pseudônimo Irmão Jacó, ele narra, e ele é um espírito com uma moral já elevada, ele narra o processo da desencarnação dele, como aconteceu, passo a passo, a extinção do fluido vital, o desenlace perispiritual, aonde ele era levado para receber energias da natureza, enquanto o corpo já sepultado, mas ainda ligado ao corpo, num processo lento. Ora, se a encarnação dura 9 meses, 9 meses só, mais, semana que vem falaremos. E na acidental, brusca, caiu o avião, desencarna. Bruscamente, na flor da idade, 30 anos, com o fluido ainda vivificando o meu corpo, o que acontece? O desprendimento é mais lento ainda. Casos e casos, estamos falando de forma genérica. Por merecimento, pode ser rápido, mas normalmente não. Então existe um tempo, existe muito fluido vital. Então, para se arrancar o perispírito com o espírito daquele corpo, vai ser demorado, mais ainda. E na violenta, assassinato, aquilo que gera, que traz trauma para o espírito, também é lenta. E pior ainda, mais lenta ainda no caso do suicídio. Memórias de um suicida, nós vamos ver os relatos de quem se suicidou e depois de muito tempo recobrou a lucidez. Como é o processo desencarnatório? O suicida, ele fica preso no ato. Se não for resgatado, se não for auxiliado, centenas de anos. Para a alma que se identificou com os valores superiores da vida, com a prática das virtudes, o conhecimento da vida espiritual, tudo isso é importante. Olha, prática de virtude, conhecimento da vida espiritual, o desprendimento é rápido. Quer ver que interessante? Alguém que não tem o conhecimento da vida espiritual, até comentamos isso ontem na aula, que acredita que tudo se extingue com a morte do corpo físico. Depois que o corpo, que este morreu, acabou, não tem mais nada. De repente morre. E aí ele se vê, continua se vendo. O que para ele está na mente dele, no pensamento dele? Eu continuo vivo. Meu desejo é o quê? É voltar para minha casa, pegar meu carro, ver a minha esposa, ver meus filhos, minha conta bancária.
As minhas coisas, demasiado apego material, vai continuar mentalmente ali. É de se pensar. Ivan, o desprendimento é rápido, porém tem que ver. Rápido se comparado com os outros. Eu ia falar, depende da moral. Sim. Esse rápido se comparado com a outra condição. Nós estamos falando disso tudo em condição humana, presente, planeta Terra, século XXI, né? Então é rápido em relação aos outros casos. O irmão Jacó ficou 25 dias, um mês mais ou menos, para ser desligado do corpo, com toda a elevação moral que ele possuía. Mais ou menos 30 dias para ser desligado do corpo, mas ainda mantendo as sensações da vida encarnada durante mais algum tempo nos hospitais em que ficou internado. Por isso que algumas das doutrinas ou religiões pedem para que não mexa durante um prazo das materiais desses que desencarnam. Aí entra a questão também da cremação, já foi discutido esse assunto aqui em palestras, eu quero dizer, já foi. Mas é um dado interessante que nós temos que pesar bem, né? A questão da destruição rápida do corpo físico depois da morte. Precisa ter muita consciência. É das coisas mesmo, das roupas, das coisas, a igreja messiânica, por exemplo, ele pede para que você não mexa durante, acho que não sei se é 30 ou 40 dias. Nós vamos ver uma outra obra interessante. Na Hora do Adeus, o Espírito Luiz Sérgio comenta muito a respeito disso. É bem esclarecedora essa obra, muito boa também. A questão, mesmo para quem não tem apego, quem sabe que não tem apego, mas é importante esse interregno, esse prazo para se desfazer das coisas. Mas vamos caminhar, que nós estamos avançando no horário aqui, o obsessor me chama de novo. Algumas indagações comuns. O perispírito na erraticidade mantém a forma feminina ou masculina? Bom, de certa forma, essa resposta não foi até dada, porque o perispírito mantém a forma humana. Então Kardec pergunta novamente isso. Não, desculpa, ele não pergunta. Na revista espírita, para essa senhora foi perguntado, Wadenhaus, como é que ela se encontrava lá no plano espiritual. Ela fala como mulher, para atender os desígnios dos espíritos, das leis que regem os espíritos. Então mantém a forma da sua última encarnação. O perispírito na erraticidade mantém a forma de criança. Essa pega muita gente. Não, tem criança lá no plano espiritual. Eu sei, alguns videntes até veem crianças. É também uma questão que deve ser estudada com bastante cautela. O que os espíritos esclarecem: com a morte da criança, o espírito deve retornar ao seu vigor primitivo, à sua condição que ele estava, que ele é, não que ele estava, a sua condição que ele é. A forma humana. Mas ele desencarnou com a forma humana da criança, que não é a forma humana definitiva, não é a forma humana desenvolvida. Então ele precisa se desfazer desta condição para retomar o seu vigor. O que vale dizer que há uma internação no plano espiritual da criança para que ela vá se desvencilhando dos fluidos que aprendiam a sua última encarnação, quando ela se desprendeu como criança, com o perispírito em desenvolvimento, para que ele se desenvolva e atinja a forma adulta. Muito mais doloroso. Depende. Não sabemos se é doloroso ou não. Existem relatos que sim, e existem relatos que não. O perispírito ele se envolve molécula por molécula a partir da concepção. Isso. Não. Ele se envolve molécula por molécula com o corpo físico no momento do nascimento. Durante a concepção na concepção e durante a gestação,
ele não está envolvido molécula por molécula com o corpo físico. Ele está criando, ele está desenvolvendo o corpo físico até atingir aquele estado natural dos 9 meses, ou já dos 7 meses para frente, né, já é possível, para que venha a luz. No momento que há o nascimento, é que existe a encarnação. Então, você pode falar que não tem um formato de criança, tem que ser. E quando acontece um aborto? O aborto interrompeu a gestação e interrompeu a encarnação. Não havia encarnação. Ela estava em processo de acontecer. Então interrompeu a futura encarnação daquele espírito. O espírito não está encarnado durante a gestação. Ele está ligado, ele está designado àquele ser. Para todos os efeitos, é como se é a mesma coisa que interromper uma vida encarnada, para todos os efeitos. Porém, tecnicamente, a nível espiritual, não existe ainda uma encarnação. Existe sim o espírito que está ligado a ele, não está ainda encarnado. Mas, para que não haja dúvida, a interrupção é a mesma coisa, o aborto é a mesma coisa que tirar a vida de um encarnado. Aos olhos da lei, é assim. Mais uma pergunta. Ou pelo espírito sente cansaço, frio, calor, fome, dor, né? André Luiz estava doido para comer alguma coisa, né? E dá sopinha para ele, né? Tome sopinha. Lamenais responde: os espíritos inferiores ainda estão impregnados nesses fluidos materiais, então essa necessidade é de acordo com a elevação ou não do espírito. Então, quem é mais elevado, obviamente, vai logo se desvencilhar dessas sensações da fome, do frio, do calor, do cansaço. E ele precisa dormir? Nós vimos o André Luiz deitando no sofá, lá tirando um cochilo, né? André Luiz foi dormir para encontrar com a mãe dele. Quem se lembra desse detalhe? Que interessante, André Luiz já não estava em perispírito na erraticidade. Por que ele precisou dormir? E uma outra parte dele foi ao encontro da mãe, enquanto ele via parte dele dormindo. Semana que vem, cenas do próximo capítulo. O perispírito mantém a aparência de velho, de deficiente físico ou de doente? Também vai depender da elevação. Porém, o espírito continua por algum tempo com os condicionamentos adquiridos. Imagina uma vida de 80, 90 anos, existe um condicionamento. Então, quando se chega na parte espiritual, estamos com aquela aparência que vai aos poucos se modificando. E nós vamos ver em Céu e Inferno, capítulo 2, um relato entre tantos outros bonitos, mas esse é um relato dos menores, muito bonito. Como sou feliz, não estou mais enfermo nem velho, sou jovem e belo, dessa beleza juvenil dos espíritos. Estou leve como os pássaros a cruzar os horizontes. Um espírito de ordem superior, que desencarnou e foi habitar numa cidade de ordem superior. Lembram que o Marcelo falou? Quantos céus existem? Uma infinidade. Quantos infernos existem? Uma infinidade. Informações após o Allan Kardec. Vamos tentar correr, senão a gente pode deixar para a semana que vem também. Leon Denis. Desde a animalidade, o perispírito acompanha a alma em sua evolução. Desde a animalidade, não é só no reino nominal. Cachorro tem perispírito, sim. O corpo sutil preexiste ao nascimento e sobreviveu às decomposições da cama. O corpo espiritual é a forma que a alma preparou para si. Ela serve de molde para o corpo material. Depois de cada vida terrestre, isso é importante, a alma ceifa e recolhe em seu corpo fluídico os progressos, as experiências, os progressos ou não da sua última existência. Bom,
Tem mais alguma aqui? Tem. E cada ação da alma modifica a sua própria natureza, sutilizando ou materializando o seu envoltório fluídico. Que vale dizer que todos os nossos atos encarnados vão repercutir no nosso perispírito. Vai modificar o nosso perispírito. Vai modificar ele para quando? Para a próxima encarnação, para o próximo sábado, 9h25. Continuaremos daqui no próximo sábado, ainda com mais informações. Gabriel Delane, Manuel Filomeno de Miranda e André Luiz. E aí entraremos no assunto dos corpos perispirituais. Quem quiser e tiver tempo para isso, Teoria dos Chakras de Hiroshi Motoyama, põe lá no Google e dá uma lidinha em algumas coisas que tem lá, para a gente poder discutir legal semana que vem. Muito obrigado. Então agora nós vamos ao nosso sorteio. Sandrinha. Tantã. Terezinha, não é você? Já. M. Bredo Santos. Depois você pega aqui, tá? Já tá mais. O livro é Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. Olha só. Uma obra muito interessante. E como semana que vem você vai vir e ele vai continuar falando, né, sobre o perispírito nas outras doutrinas, né? Então você já vem da ponta da língua, hein? Que ele vai fazer chamada. Ele vai ter que trazer o resumo. É, o resumo, a gente fala, né, traz o resuminho também, né? Vamos encerrar? Mas já, conta para mim, por favor, Silvia. Então nós vamos, nesse momento, fazer uma vibração muito intensa ao nosso planeta Terra, a todos que estão encarnados em situações difíceis, de pobreza, de miséria, que vivem nas ruas, para os órfãos de pai e mãe, órfãos também de pais vivos, que vivem em abrigos, fazendo uma vibração muito intensa aos hospitais, aonde haja um leito de dor, que nesse momento nós possamos levar um pouquinho de amor, de carinho. Vamos mentalizando os nossos lares, as pessoas que lá nos deixamos, que uma chuva de prata possa cair sobre nós nesse momento, nos revigorando o nosso perispírito, o nosso espírito, para que nós possamos estar assim, unidos na próxima semana. E assim nós vamos deixando uma vibração muito intensa no centro dessa sala, que os bons espíritos possam levar aonde mais se fizer necessário. E para encerrar esse bate-papo de hoje, nós pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amigo, aos mentores espirituais, aos nossos mentores em específico, que possam nos proteger durante essa semana e que nós possamos estar aqui reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, no próximo sábado. Que assim seja, graças a Deus.